o Egito Antigo permanece como uma das civilizações mais misteriosas e fascinantes de toda a história humana. Uma terra onde areia e tempo parecem esconder segredos infinitos, e onde cada escavação revela algo que muda a forma como entendemos o passado. Número 15. O Labirinto de Hawara. No coração do deserto egípcio, existe uma estrutura que há séculos desperta fascínio, curiosidade e teorias que vão do histórico ao quase lendário. Estamos falando da Pirâmide de Hawara, construída pelo faraó Amenemhat II, durante a 12ª dinastia do Egito Antigo. Ao contrário das pirâmides mais famosas, como as de Gizé, essa construção não impressiona pela grandiosidade externa, mas sim pelo mistério que envolve o que está escondido sob ela. Seu exterior é simples, feito de tijolos de barra e pedra, posteriormente revestido com calcário. Com o tempo, esse revestimento se desgastou, dando à estrutura uma aparência escura e envelhecida, o que lhe rendeu o apelido de Pirâmide Negra. Mas o verdadeiro enigma não está na superfície. Ele está enterrado profundamente sob a areia. Autores da antiguidade, como Heródoto, descreveram a existência de um enorme complexo subterrâneo associado à pirâmide, conhecido como o lendário Labirinto de Hawara. Segundo esses relatos, o local seria tão complexo que superaria qualquer outra construção já feita pelo ser humano naquele período. Heródoto chegou a afirmar que o labirinto possuía milhares de salas interligadas, corredores intermináveis e uma organização interna tão confusa que seria impossível atravessá-lo sem se perder. Durante muito tempo, isso foi considerado exagero ou mito. No entanto, descobertas arqueológicas mais recentes indicam que havia, de fato, estruturas subterrâneas associadas à pirâmide. Essas evidências reforçam a ideia de que o local não era apenas uma construção simples, mas sim parte de um complexo arquitetônico muito maior. Os relatos antigos descrevem cerca de 12 grandes pátios principais, cada um cercado por corredores e câmaras, dispostas de forma extremamente organizada e ao mesmo tempo confusa. Esses espaços incluíam tanto áreas acima do nível do solo, quanto câmaras subterrâneas profundas. Algumas dessas estruturas já foram parcialmente identificadas, mas grande parte ainda permanece inacessível ou soterrada sob o deserto. A dificuldade em mapear esse complexo é enorme, já que os registros antigos são fragmentados e não apresentam medidas exatas. Alguns pesquisadores acreditam que o labirinto poderia ter funcionado como um enorme centro administrativo ou religioso, armazenando registros, documentos e conhecimentos importantes do Egito Antigo. Outros defendem uma interpretação mais simbólica, sugerindo que o labirinto representava o próprio mundo dos mortos, onde as almas deveriam passar por caminhos complexos antes de alcançar a vida após a morte. Até hoje, o Labirinto de Hawara continua sendo um dos maiores mistérios arqueológicos já associados ao Egito Antigo. Número 14. Joias feitas de meteoritos. Em 1911, arqueólogos fizeram uma descoberta que mudou profundamente a compreensão sobre o uso de metais no Egito Antigo. Próximo à necrópole de Gizé, arqueólogos localizaram pequenas contas e joias feitas de ferro meteórico. Esses objetos têm aproximadamente 5.000 anos de antiguidade, o que os torna anteriores à introdução da metalurgia do ferro na região. Ou seja, os egípcios já trabalhavam com ferro muito antes de aprenderem a produzi-lo a partir de minérios terrestres. As peças aparecem no sítio arqueológico de Gerzeh, em contextos funerários cuidadosamente preservados. Entre os objetos estavam contas cilíndricas e pequenos ornamentos extremamente bem trabalhados. Isso indica não apenas acesso ao material, mas também domínio técnico na sua manipulação. Análises modernas revelaram um detalhe crucial: o alto teor de níquel presente nessas peças. Essa característica é típica de meteoritos metálicos e não de ferro terrestre comum. Além disso, pesquisadores identificaram padrões cristalinos chamados estruturas de Widmanstätten. Essas estruturas apenas se formam quando o metal esfria lentamente no espaço ao longo de milhões ou bilhões de anos. Isso significa que cada peça encontrada carrega literalmente material formado fora da Terra. Para os antigos egípcios, isso não era apenas metal raro, era algo sagrado. Acreditava-se que esses fragmentos celestes eram presentes dos deuses, caídos diretamente do céu. Por isso, eram transformados em amuletos de proteção, força e energia espiritual.
Também há evidências de que pequenos fragmentos eram usados para criar escaravelhos, símbolos de renascimento e proteção espiritual. Essas descobertas mostram como o céu tinha um papel central na religião egípcia, conectando o mundo físico ao divino de forma direta e simbólica. Número 13. O mistério do Serapéum de Saqqara. Na necrópole de Saqqara, ao sul do Cairo, existe um dos complexos mais intrigantes e impressionantes do Egito Antigo, o Serapéum. Esse local consiste em longos corredores subterrâneos escavados na rocha, que levam a câmaras gigantescas. Dentro dessas câmaras estão enormes sarcófagos feitos de granito extremamente pesado. Cada um deles pode pesar cerca de 70 toneladas ou até mais. O nível de precisão dessas estruturas ainda impressiona engenheiros modernos. A tradição egípcia afirma que o Serapéum era utilizado como local de sepultamento dos touros sagrados Apis. Esses animais eram considerados manifestações vivas de divindades e recebiam tratamento ritualístico extremamente complexo. No entanto, existe um grande problema nessa interpretação. Nenhuma múmia de touro apareceu no interior dos sarcófagos. Essa ausência é significativa, especialmente porque em outros locais dedicados ao culto de Apis, os restos desses animais preservaram-se normalmente. Isso levanta uma questão fundamental. Para que realmente servia o Serapéum? Alguns pesquisadores acreditam que os sarcófagos poderiam ter armazenado objetos sagrados ou materiais rituais de alto valor. Outros sugerem que o local poderia ter sido usado para práticas religiosas de elite ou iniciações espirituais. O que torna o mistério ainda mais profundo é a escala da construção. Transportar e posicionar blocos de dezenas de toneladas em corredores subterrâneos estreitos exige um nível de engenharia extremamente avançado. No mesmo complexo, outro objeto chama a atenção mundialmente, o chamado Pássaro de Saqqara. Trata-se de uma pequena peça de madeira extremamente detalhada. Seu formato lembra uma espécie de aeronave moderna, com asas inclinadas e cauda vertical. Diferente de aves reais, o objeto não possui características anatômicas completas. Isso gerou inúmeras teorias ao longo do tempo. Alguns acreditam que seja apenas um objeto simbólico ou brinquedo. Outros sugerem que pode representar algum tipo de conhecimento técnico perdido ou uma forma de design funcional ainda não compreendida. Até hoje, o propósito do Pássaro de Saqqara permanece um dos maiores enigmas da arqueologia egípcia. Número 12. A descoberta de 800 tumbas. Em 2018, uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes dos últimos tempos foi anunciada nas proximidades das pirâmides de Gizé. Durante escavações na região, arqueólogos encontraram um vasto cemitério antigo, contendo mais de 800 tumbas. Esse complexo funerário revela uma dimensão completamente nova sobre como o Egito Antigo organizava seus espaços de sepultamento e como diferentes camadas sociais conviviam mesmo após a morte. A área total do sítio cobre aproximadamente 37 acres, o que mostra a escala gigantesca da necrópole. Esse local foi utilizado ao longo de cerca de 300 anos, o que significa que várias gerações foram enterradas ali de forma contínua. As tumbas variam enormemente em estrutura e complexidade. Algumas são extremamente simples, consistindo apenas em buracos escavados no solo e cobertos por pedras. Outras, porém, apresentam estruturas mais sofisticadas, com câmaras internas, paredes reforçadas e até pequenos corredores de acesso. Muitas dessas tumbas possuem inscrições, pinturas e elementos decorativos que indicam a posição social dos indivíduos enterrados. Isso revela uma sociedade altamente estruturada, onde até mesmo a morte refletia a hierarquia social da vida. Outro detalhe importante são os caminhos funerários encontrados dentro do complexo. Algumas tumbas possuem alinhamentos que apontam simbolicamente em direção ao rio Nilo, que era considerado essencial na jornada espiritual do falecido. Para os egípcios, o Nilo não era apenas um rio físico, mas também uma representação da própria passagem para o mundo espiritual. Ao redor das tumbas, arqueólogos localizaram milhares de vasos de cerâmica utilizados como oferendas. Esses objetos eram deixados como provisões simbólicas para sustentar o falecido na vida após a morte. Essas descobertas ajudam a entender melhor como o Reino Médio do Egito funcionava em termos sociais, econômicos e religiosos. Esse período foi marcado por estabilidade política e grande desenvolvimento cultural,
frequentemente chamado de Renascimento do Egito Antigo. O cemitério de 800 tumbas, portanto, não é apenas um local de sepultamento, mas um verdadeiro retrato da sociedade egípcia daquela época. Número 11. O Livro dos Mortos. Entre todas as criações intelectuais do Egito Antigo, poucas são tão complexas e simbólicas quanto os textos funerários. Esses textos foram desenvolvidos ao longo de milhares de anos, com o objetivo de guiar as almas no caminho para o além. Eles não eram apenas escritos religiosos, mas verdadeiros manuais espirituais para a vida após a morte. Entre os mais importantes estão o Livro dos Dois Caminhos, os textos dos sarcófagos e o famoso Livro dos Mortos. O Livro dos Dois Caminhos é considerado um dos textos mais antigos desse tipo. Ele descreve duas rotas possíveis que a alma poderia seguir após a morte. A primeira rota é perigosa, cheia de fogo, criaturas sobrenaturais e obstáculos espirituais. A segunda rota acompanha o deus Ra em sua jornada noturna pelo céu, representando renascimento e renovação. Com o tempo, esses conceitos foram expandidos nos textos dos sarcófagos. Esses textos eram escritos diretamente nos caixões, transformando o próprio objeto funerário em uma ferramenta mágica de proteção. Os caixões deixavam de ser apenas recipientes físicos e se tornavam instrumentos espirituais ativos. O Livro dos Mortos, por sua vez, representa o auge dessa tradição. Ele reúne cerca de 200 capítulos contendo feitiços, orações e instruções detalhadas para a alma. Esses textos eram personalizados de acordo com o indivíduo, o que mostra o nível de sofisticação da religião egípcia. Um dos momentos mais importantes descritos nesses textos é o julgamento da alma. Nesse processo, o coração do falecido era colocado em uma balança e comparado com a verdade universal. Se o coração fosse mais leve ou equilibrado, significava que a pessoa havia vivido de forma justa. Se aprovado, o falecido era autorizado a entrar no campo dos juncos. Esse lugar era uma representação idealizada da vida eterna, onde não havia sofrimento, apenas paz e prosperidade contínua. Número 10. O Anel do Deus Bes. Em escavações realizadas na antiga cidade de Amarna, arqueólogos fizeram uma descoberta curiosa e culturalmente significativa. Localizou-se um anel de ouro com a representação do deus Bes. Bes era uma divindade popular no Egito Antigo, associada à alegria, proteção, música, dança e fertilidade. Diferente de outras divindades egípcias mais formais, Bes possuía uma aparência incomum. Ele era frequentemente representado como uma figura pequena, de traços grotescos e expressivos, quase caricatos. Apesar disso, era extremamente querido pela população. O anel aparece em áreas associadas a trabalhadores e servos ligados ao faraó Akhenaton. Esse faraó ficou conhecido por tentar modificar profundamente a religião egípcia, promovendo o culto exclusivo ao deus solar Aton. No entanto, a presença do deus Bes mostra que as antigas crenças populares continuaram existindo mesmo durante essa reforma religiosa. Bes era considerado um protetor do lar, especialmente de crianças, mulheres e famílias. Sua imagem aparecia em objetos domésticos, amuletos e até instrumentos musicais. Ele também era associado à proteção contra forças malignas e energias negativas. Isso demonstra como a religião egípcia não era apenas oficial e estatal, mas também profundamente presente na vida cotidiana das pessoas comuns. Número 9. A cervejaria industrial de Abidos. No complexo arqueológico de Abidos, uma descoberta surpreendente revelou um aspecto pouco conhecido do Egito Antigo: sua produção em massa de cerveja. Os arqueólogos encontraram uma enorme cervejaria com cerca de 5.000 anos de antiguidade. Essa estrutura é considerada uma das primeiras instalações industriais conhecidas da história humana. O local possuía dezenas de grandes tanques de fermentação organizados em linhas estruturadas. Cada um desses tanques era usado para aquecer e processar uma mistura de grãos e água. A escala de produção era impressionante para a época. Estima-se que a instalação pudesse produzir milhares de litros de cerveja simultaneamente. A cerveja no Egito Antigo não era apenas uma bebida recreativa. Ela fazia parte essencial da dieta diária da população. Além disso, tinha grande importância em rituais religiosos e cerimônias oficiais. Os egípcios utilizavam diferentes ingredientes na produção, como grãos variados, frutas e até mel.
Essa combinação permitia diferentes sabores e níveis de fermentação. O sistema de produção encontrado em Abidos mostra um nível de organização extremamente avançado. Ele indica que os egípcios já dominavam técnicas de produção em massa muito antes do surgimento das indústrias modernas. Além disso, foram identificadas evidências de registros e possíveis receitas antigas, mostrando que o processo era altamente padronizado. Número 8. O Templo de Abidos e o Osirion. O Osirion, localizado em Abidos, é uma das estruturas mais misteriosas já encontradas no Egito Antigo. Diferente dos templos tradicionais egípcios, sua arquitetura não segue os padrões comuns da época. O local é composto por enormes blocos de pedra, alguns com peso estimado em até 100 toneladas. Esses blocos foram posicionados com uma precisão impressionante, o que levanta questões sobre as técnicas utilizadas na construção. O design interno do Osirion também é incomum. Ele apresenta uma estrutura mais simples e, ao mesmo tempo, mais monumental do que outros templos conhecidos. A função exata do local ainda não é totalmente compreendida. Alguns estudiosos acreditam que ele teria um papel simbólico relacionado ao deus Osíris e ao mundo dos mortos. Outros defendem que o local pode ter sido usado para rituais específicos de regeneração espiritual ou cerimônias reais. Apesar de várias teorias, não existe consenso sobre sua verdadeira finalidade. O Osirion continua sendo um dos pontos mais debatidos da arqueologia egípcia moderna. Número 7. A cidade perdida de Aton. Em Luxor, arqueólogos encontraram uma descoberta extraordinária, uma cidade inteira preservada sob a areia do deserto. Conhecida como a Cidade Dourada de Aton, esse local permaneceu enterrado por mais de 3.000 anos. A preservação da cidade é tão impressionante que muitos a descrevem como uma cápsula do tempo. Dentro dela, foram encontrados bairros completos com ruas, casas, oficinas e áreas administrativas. Também foram identificados fornos, ferramentas, cerâmicas e diversos objetos de uso cotidiano. Isso permite uma visão extremamente detalhada da vida urbana no Egito Antigo. A cidade provavelmente abrigava milhares de habitantes em seu auge. Ela funcionava como um importante centro econômico e administrativo durante o período do Império Egípcio. A organização das ruas e edifícios mostra um planejamento urbano avançado. As evidências sugerem que a cidade era altamente ativa, com produção artesanal e comércio interno intenso. Essa descoberta mudou completamente a forma como entendemos a vida cotidiana no Egito Antigo, mostrando que não eram apenas pirâmides e templos, mas também cidades vibrantes e altamente organizadas. Número 6. As Mãos de Avares. Na antiga cidade de Avares, arqueólogos fizeram uma descoberta chocante que revelou práticas militares do Egito Antigo. Localizaram-se 16 mãos direitas humanas enterradas em valas organizadas. As mãos pertenciam a homens adultos e apresentavam sinais claros de corte. Essas evidências indicam que foram removidas após batalhas ou execuções. Esse tipo de prática era usado como símbolo de vitória militar. Soldados egípcios cortavam as mãos dos inimigos derrotados como forma de comprovar suas conquistas. As mãos eram então apresentadas às autoridades como prova de sucesso em combate. As valas onde foram encontradas sugerem um sistema organizado de contagem de inimigos. Isso mostra como a guerra no Egito Antigo não era apenas física, mas também simbólica e ritualística. Número 5. A Pedra de Roseta. Em 1799, durante uma expedição militar francesa no Egito, ocorreu uma das descobertas mais importantes de toda a história da arqueologia. Soldados que trabalhavam na região de Roseta localizaram uma grande pedra de grano diorito parcialmente enterrada. O que parecia apenas mais um fragmento arqueológico tornou-se a chave para decifrar um dos maiores enigmas da antiguidade, os hieróglifos egípcios. Essa peça ficou conhecida como Pedra de Roseta. Ela contém o mesmo texto escrito em 3 sistemas diferentes: hieróglifos egípcios, escrita demótica e grego antigo. O detalhe mais importante é que o grego antigo era compreensível para os estudiosos da época moderna. Isso permitiu que pesquisadores comparassem os textos e começassem a decifrar gradualmente o sistema de escrita egípcio. O conteúdo do texto é um decreto emitido em homenagem ao faraó Ptolomeu V. Ele descreve honras concedidas ao faraó por um conselho de sacerdotes egípcios.
Por séculos, os hieróglifos foram considerados uma escrita perdida, impossível de ser compreendida. Diversas tentativas de tradução falharam completamente até a descoberta da Pedra de Roseta. A partir dela, estudiosos como Champollion conseguiram finalmente decifrar o sistema de escrita egípcio. Esse avanço revolucionou completamente a egiptologia. De repente, textos em templos, tumbas e papiros passaram a ser compreendidos novamente. Isso abriu uma janela direta para a mente dos antigos egípcios, permitindo ler suas crenças, histórias e registros oficiais. A Pedra de Roseta não apenas revelou um idioma perdido, mas devolveu voz a uma civilização inteira. Hoje, ela permanece como um dos artefatos mais importantes já descobertos pela humanidade. Número 4. O Túnel de Taposiris Magna. Debaixo das areias da costa egípcia, em uma região próxima ao Mediterrâneo, encontra-se o Templo de Taposiris Magna. Esse local antigo é dedicado ao deus Osíris e há séculos intriga arqueólogos e historiadores. Recentemente, uma descoberta surpreendente ocorreu sob esse templo, um enorme túnel subterrâneo. Esse túnel foi escavado diretamente na rocha sólida e estende-se por cerca de 1.300 metros. Sua altura ultrapassa 2 metros, o que permite a passagem de pessoas com relativa facilidade. O mais impressionante é o nível de precisão geométrica da construção. O túnel segue um alinhamento extremamente reto e consistente, algo difícil de alcançar mesmo com tecnologia moderna em certos contextos geológicos. A arqueóloga Kathleen Martinez, responsável pelas investigações, acredita que o túnel pode estar ligado à busca pelo túmulo perdido de Cleópatra e Marco Antônio. Essa hipótese ainda não foi confirmada, mas alimenta ainda mais o interesse pelo local. O túnel foi escavado em arenito extremamente resistente, o que torna sua construção ainda mais impressionante. Isso indica que os antigos egípcios possuíam técnicas avançadas de engenharia subterrânea. O propósito original do túnel ainda não é conhecido. Alguns estudiosos acreditam que ele poderia ter função religiosa ou cerimonial. Outros sugerem que poderia fazer parte de um complexo funerário ainda não totalmente descoberto. O que torna essa descoberta tão fascinante é a possibilidade de que o túnel leve a algo ainda maior, talvez câmaras escondidas ou estruturas ainda intocadas. O mistério permanece aberto, e cada nova escavação pode mudar completamente o que se sabe sobre Taposiris Magna. Número 3. A tumba da rainha Khentkaus. Em uma necrópole do Egito Antigo, arqueólogos encontraram uma tumba associada à rainha Khentkaus II. Essa descoberta chamou atenção imediatamente, pois ela aparece em registros como esposa e mãe de faraós importantes da Quinta Dinastia. Ela teria sido ligada ao faraó Neferirkare, que governou aproximadamente por volta de 2.400 anos antes de Cristo. A tumba apresenta uma estrutura monumental, com inscrições que destacam seus títulos reais. Entre eles estão esposa do rei e mãe do rei, o que indica sua posição extremamente elevada na hierarquia social egípcia. Dentro da tumba, foram encontrados objetos funerários sofisticados. Entre eles estavam cerâmicas finas, vasos de alabastro e artefatos de alto valor simbólico e material. A riqueza do sepultamento indica que Khentkaus ocupava um papel político e social muito importante. No entanto, o mais intrigante é o fato de que há pouquíssimos registros históricos sobre sua vida. Isso cria uma contradição. Uma figura de alto status, mas quase invisível nos registros oficiais. Outro detalhe curioso é que existiram outras rainhas com o mesmo nome em dinastias anteriores. Isso levanta a possibilidade de que o nome Khentkaus fosse parte de uma tradição dinástica ou simbólica. Alguns pesquisadores acreditam que esse nome poderia estar ligado a uma tentativa de legitimar poder dentro da linhagem real. Apesar de todas as evidências arqueológicas, a identidade completa dessa rainha continua envolta em mistério. A tumba de Khentkaus é, portanto, uma das poucas janelas existentes para compreender o papel das mulheres na política egípcia antiga. Número 2. As propriedades eletromagnéticas da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé, uma das estruturas mais icônicas da humanidade, continua sendo objeto de estudos e teorias até hoje. Construída com precisão impressionante há mais de 4.500 anos, ela ainda desafia explicações completas sobre sua função original.
Além de seu valor histórico e arquitetônico, pesquisas modernas começaram a investigar propriedades físicas incomuns associadas à sua estrutura. Alguns experimentos indicam que a pirâmide pode interagir com ondas eletromagnéticas. Estudos realizados por físicos sugerem que, sob determinadas frequências, a energia eletromagnética pode ser concentrada dentro das câmaras internas da pirâmide. Isso ocorre devido à sua forma geométrica extremamente precisa e à composição dos materiais utilizados em sua construção. O granito presente na Câmara do Rei, por exemplo, contém minerais que podem responder a campos eletromagnéticos. Isso levou a teorias que sugerem que a pirâmide poderia atuar como uma espécie de ressonador natural. Em experimentos controlados, observou-se que a energia pode ser focada em áreas específicas, tanto dentro quanto abaixo da estrutura. Essas descobertas geraram hipóteses alternativas sobre a função original da pirâmide. Alguns teorizam que ela poderia ter sido usada para concentrar energia natural. Outros acreditam que esses efeitos seriam apenas consequências físicas da geometria e dos materiais, sem intenção tecnológica. Até hoje, não há consenso científico sobre qualquer uso energético intencional na antiguidade. Mesmo assim, a possibilidade de propriedades físicas incomuns continua atraindo pesquisadores do mundo inteiro. A Grande Pirâmide permanece como um dos maiores enigmas da engenharia antiga. Número 1. Os fósseis de baleias caminhantes. No deserto ocidental do Egito, um dos achados mais impressionantes da paleontologia revelou uma história completamente inesperada sobre a evolução das baleias. Fósseis de espécies antigas foram encontrados preservados em excelente estado, datando de aproximadamente 43 milhões de anos. Esses fósseis pertencem a ancestrais primitivos das baleias modernas. Diferente das baleias atuais, esses animais ainda possuíam patas funcionais. Isso significa que eles eram capazes de caminhar em terra firme, além de nadar em ambientes aquáticos. Uma das espécies descobertas recebeu o nome de Phiomicetus anubis, em referência ao deus egípcio Anubis. Esse animal tinha cerca de 5 metros de comprimento e apresentava características intermediárias entre mamíferos terrestres e marinhos. Os fósseis encontrados incluem crânio, mandíbulas, vértebras e partes dos membros anteriores. A análise desses ossos mostra que esses animais ainda conseguiam sustentar parte do próprio peso em terra. Ao mesmo tempo, já possuíam adaptações que permitiam a vida aquática. Isso indica um estágio evolutivo extremamente importante na transição das espécies terrestres para os oceanos. Com o passar de milhões de anos, essas criaturas evoluíram gradualmente até se tornarem as baleias modernas. Perderam as patas traseiras, desenvolveram nadadeiras e se adaptaram totalmente ao ambiente marinho. Esse achado no Egito não apenas revela um capítulo da história natural, mas também mostra como o território egípcio guarda segredos que vão muito além da história humana. E assim, terminamos essa jornada por 15 descobertas incríveis do Antigo Egito. De cidades perdidas sob a areia, a fósseis que reescrevem a história da evolução, cada descoberta mostra que ainda há muito a ser revelado sobre essa civilização extraordinária. O Egito Antigo não é apenas passado, é um enigma ainda em construção.